Em nosso estudo de hoje, a lição 8 do livro Pensamento e Vida tem por título Associação. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes de Cristo, assevera que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição dos pombos, à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e, de alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa perquisição, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravitativo. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que lhe assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos, é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos, expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca do nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constitui, impondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que é similar a fazendo, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por essa razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto interessados em descer as minúcias do mal, absorvem inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções, a maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muita vez aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco, potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Gente, a lição de hoje é uma das lições das mais importantes para a gente entender como é que funciona o pensamento, e a gente até convida também a leitura de um livrinho que pode até parecer ser um pouco difícil de leitura num primeiro momento, mas é um livro que, como as informações que o André Luiz usa no livro Mecanismos da Mediunidade, elas são ainda da década de 50, de 60, a gente tiver um pouquinho de paciência, a gente vai conseguir compreender. O que é que o Emmanuel e o André Luiz falam para a gente? Eles dizem para a gente que essa mente aqui, ela funciona como aquele botão de sintonia que tem nas rádios e que a gente procura sintonizar uma determinada estação, é o nome que a gente dá, e a gente tem lá AM ou FM, até hoje a gente usa as rádios. Então você fica procurando, peraí, eu vou sintonizar aqui o quê? Qual é a rádio que eu quero sintonizar? Pega uma rádio de sua predileção e sintoniza com aquela ideia. Ele vem dizendo para a gente que o nosso pensamento é exatamente da mesma maneira de funciona. E que a gente aqui na Terra, é claro, a gente vai ter muito mais sintonias de sentimentos inferiores devido à nossa natureza aqui na Terra. Mas ele vem dizendo para a gente, se a gente conseguir
a partir de agora, a partir da oração, o exercício da oração, a partir da iniciativa de fazer uma leitura diária, uma leitura que seja edificante diária, porque vivendo na Terra tem que ser todo dia, igual café da manhã, almoço e janta, tem que ser. Então a gente tem que todo dia pensar assim, prece, leitura edificante, prática da caridade. Esses três têm que nos acompanhar. A gente fazendo esse esforço, a gente também começa a fazer esforço para estar sintonizando, entrando na mesma faixa desses espíritos que estão promovendo a regeneração do planeta. E aí começa a aparecer assim, começa a aparecer com o tempo que a gente está vivendo uma vida completamente isolada, diferente de muita coisa que está acontecendo ao nosso redor. Mas o Emmanuel, ele vem chamar a nossa atenção para dizer o seguinte, ele vem dizer que todas as vezes que a gente deixa também o nosso pensamento entrar nessas zonas inferiores, seja por que motivo for, você sintoniza com a sombra. Eu estou falando de vingança, eu entro na faixa de todos aqueles que pensam vingança. Eu estou falando de traição, eu entro na faixa daqueles que... Ué, mas espera aí, eu não estou pensando em vingança. Não, mas você falou em vingança, você vai entrar naquela sintonia e alguma coisa, ele vem dizer para a gente aqui, né? Alguma coisa da sombra acaba ficando com a gente e, às vezes, um pequenino foco infeccioso, se for abandonar, ele pode, em poucas horas, se tornar a grande doença. Aí, se a gente não sanar aquele problema, né? Não torcer naquele momento alguma coisa que modifique. Então, é um assunto que é grave para a gente começar a pensar, porque a comparação que o Emmanuel faz, quando a gente se deixa entrar em pensamentos de discussão, em pensamentos de ódio, nessas sintonias, por exemplo, como aconteceu na época de pleito eleitoral aqui, nessa polarização toda. Muita gente adoeceu, muita gente entrou na faixa de destruição mesmo, e pessoas que você não imaginava que entrasse, mas entraram por quê? Porque você sintoniza com aquela faixa fica te convidando o tempo todo a pegar uma certa afinidade com você. Daqui a pouco, quando pega afinidade, para você largar depois, a sombra se instala dentro da gente. E quando, na verdade, eles chamam a nossa atenção, olha, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Outra frase aqui maravilhosa, acabamos que a gente expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. E é uma coisa interessante, quem já teve a oportunidade de ter assim, a experiência prática disso. De repente você começa a pensar em, sei lá, como já aconteceu comigo, que vou dar um exemplo. Uma vez eu pensando em como colaborar com o processo criminal aqui no Brasil. E eu tive um pensamento, quando na verdade eu vim descobrir que esse pensamento já é o pensamento de uma série de professores, de juristas. E eu falei, ué, então é novidade? Não, na verdade eu entrei na faixa de sintonia que eles têm. E eu me lembro que até a discussão era a seguinte, né? As pessoas falavam assim que numa investigação criminal, quando você está ainda no inquérito policial, você não tem contraditório. Então muita gente chega lá e anula tudo o que aconteceu nessa fase preliminar de delegacia. Eu falei, ué, mas não tem contraditório, por que não pode botar um contraditório? Não pode botar um promotor de justiça de plantão e um defensor público de plantão? E comecei a pensar assim, daqui a pouco falei, ué, mas tem um monte de gente que pensa da mesma maneira, mas não consegue o incentivo para que isso aconteça. Enfim, uma discussão que, só para dar exemplo, só para exemplificar, mas era uma faixa de pensamento que estava ali, e eu falei, ué, então quer dizer, a gente sintoniza com as coisas, e a gente não desconfia disso, a gente desculpa, um pensamento nosso pode modificar muita coisa. Quando a gente desconfia disso, quando a gente começa a desconfiar disso, a gente vê a responsabilidade que tem o nosso pensamento. Eu vou dar um outro exemplo aqui para quem gosta de esporte e gosta de futebol. Em 2009, o Flamengo foi campeão em cima de um time que tinha o interesse de perder para o Flamengo, porque se vencesse o Flamengo, o rival ia ser campeão. Aí eu fiquei pensando, poxa, então por que não coloca clássicos na última rodada? E eu pensei isso, e muita gente pensou ao mesmo tempo, e eu mandei, inclusive, essa recomendação por escrito, através das redes sociais. No ano seguinte fizeram, quer dizer, eu entrei na faixa de pensamento que influenciou uma decisão que aconteceu no Brasil todo. A gente tem muito que aprender ainda
com essas associações do pensamento. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.